Ok, amigos, ok, amigas, estamos passando por aqui para a vocalização de mais um texto maravilhoso. Olha, desta vez o texto é do livro O Segredo da Civilização Divina, que é um livro que consiste de uma mensagem endereçada aos governantes e ao povo da Pérsia. O Segredo da Civilização Divina, de Abdul-Bahá, foi editado pela editora Bahá'í do Brasil, com o título original The Secret of Divine Civilization. A tradução é do Rubens André Cadantas. É um livro realmente maravilhoso, escrito em 1875. O texto original em peça foi litografado em 1882 em Bombaim. A primeira tradução inglesa foi publicada em Londres em 1910. Olha, muito interessante esse texto. É um livro maravilhoso. Quem puder ler, procure-o, leia-o, porque realmente vale a pena. Ok, vamos aí então ao nosso texto. Nenhum poder na terra pode prevalecer contra os exércitos da justiça, e toda cidadela deve tombar diante deles. Pois os homens desejosamente caem sob os golpes triunfantes desta lâmina decisiva, e lugares desolados florescem e vicejam sob a marcha desta hoste. Existem duas poderosas bandeiras que, quando lançam sua sombra sobre a coroa de qualquer rei, farão com que a influência deste governo penetre rápida e facilmente toda a terra, como se fosse a luz do sol. A primeira destas duas bandeiras é a sabedoria, a segunda é a justiça. Contra estas duas e mais poderosas forças, as montanhas de ferro não podem prevalecer, e a muralha de Alexandre romper-se-á diante delas. É claro que a vida neste mundo que se desvanece rapidamente é fugaz e inconstante, como o vento matinal, e assim sendo, quão afortunados são os grandes que deixam um bom nome atrás de si, e a memória de um tempo de vida despendido na senda do beneplácito de Deus. É tudo o mesmo, seja um trono ou o chão nu sob o céu aberto, onde a alma pura deita-se para morrer. Uma conquista pode ser algo louvável, e existem momentos em que a guerra torna-se a poderosa base da paz, e a ruína o próprio meio de reconstrução. Se, por exemplo, um magnânimo soberano dispõe suas tropas para bloquear o ataque do insurgente e do agressor, ou ainda, se ele entra no campo de batalha e distingue-se em uma luta para unificar um Estado e um povo divididos, se, em resumo, ele está travando guerra por um propósito justo, então esta aparente fúria é a própria mercê. É esta aparente tirania a própria essência da justiça. É esta guerra a pedra angular da paz. Hoje, a incumbência condizente aos grandes governantes é estabelecer a paz universal, pois nisto jaz a liberdade de todos os povos. A quarta frase da declaração anteriormente mencionada, que aponta o caminho da salvação, é: ser obediente aos mandamentos de seu Senhor. É certo que a mais elevada distinção do homem é ser humilde e obediente a seu Deus, que a sua maior glória, sua mais exaltada posição e honra dependem de sua estreita observância aos comandos e proibições divinas. A religião é a luz do mundo, e o progresso, a realização e a felicidade do homem resultam da obediência às leis registradas nos livros sagrados. Em resumo, é demonstrável que, nesta vida, a mais poderosa das estruturas, quer externa ou internamente, a mais solidamente estabelecida, a mais duradoura, que mantém a guarda sobre o mundo, que assegura tanto as perfeições espirituais como as materiais da humanidade e que protege a felicidade e a civilização da sociedade, é a religião.
É verdade que existem indivíduos insensatos que nunca examinaram adequadamente os fundamentos das religiões divinas, que tomaram como seu critério o comportamento de uns poucos religiosos hipócritas e avaliaram todas as pessoas religiosas por aquele padrão de medida. E concluíram, por causa disto, que as religiões são um obstáculo para o progresso, um fator decisivo e uma causa de malevolência e inimizade entre as pessoas. Eles nem mesmo observaram isto em grande parte, uma vez que os princípios das religiões divinas dificilmente podem ser avaliados pelos atos daqueles que apenas alegam segui-los. Pois toda coisa excelente, mesmo que seja inigualável, pode ainda ser desviada para fins errados. Uma lâmpada acesa nas mãos de uma criança não instruída ou de um cego não dissipará a escuridão do ambiente, nem iluminará a casa. Ela terminará por atear fogo no portador e na casa. Podemos nós, em tal caso, culpar a lâmpada? Não pelo Senhor Deus. Ao que enxerga, a lâmpada é uma guia e mostrar-lhe-á seu caminho, mas é um desastre para o cego. Entre aqueles que repudiaram a fé religiosa estava o francês Voltaire, que escreveu uma grande quantidade de livros atacando as religiões, trabalhos que não são melhores do que brinquedos de crianças. Este indivíduo, tomando como seu critério as omissões e comissões do Papa, ou cabeça da religião católica romana, e as intrigas e rixas dos líderes espirituais da cristandade, abriu sua boca e cavilou contra o Espírito de Deus, Jesus. Na insanidade de seu raciocínio, ele falhou em compreender a verdadeira significação das Escrituras Sagradas, criticou certas partes dos textos revelados e enfatizou as dificuldades envolvidas. E revelamos no Alcorão aquilo que é bálsamo e misericórdia para os crentes. Porém, aos iníquos, isso não fará mais do que aumentar-lhes a perdição. Do livro O Segredo da Civilização Divina, páginas 55 a 57, escrito por Abdu'l-Bahá,